Pai Celestial, obrigado. Obrigado por este projeto. Obrigado, Senhor, por um ano deste projeto, Senhor. Um ano que estamos caminhando diante, Senhor, dessa visão, diante, Senhor, desse desafio que o Senhor tem nos dado. E eu te agradeço por isso. Somos gratos a Ti, Senhor. E hoje nós queremos falar sobre o relacionamento contigo, o relacionamento com o Pai. Um assunto extremamente importante que muitas vezes não é feito por falta de conhecimento. Espírito Santo, que Tu possas estar nos capacitando a ministrar os amados que estão aqui, para aqueles que estão vindo também. Senhor, que este tempo de aprendizado seja como um bálsamo para as nossas vidas, seja como um alento e também como uma joia muito rara, para que nós possamos aprender, crescer em Ti. Obrigado, Jesus, em todas as coisas, e abençoe também quem está vindo para cá, em nome de Jesus. Amém? Amém? Sejam todos bem-vindos, todos já pegaram o materialzinho. A gente vai começar a deixar no cantinho ali, o pessoal vai pegando a pranchetinha, pega a canetinha e tal, e a gente vai seguindo aí. A plataforma está atualizada. Hoje eu já liberei o material da prova do próximo discipulado, que é o louvor e adoração. Não sei se a gente vai conseguir, mas é a Raquel que provavelmente vai ministrar, né? E aí o material já está disponível lá. Depois de hoje, aí eu já vou disponibilizar o feedback e o vídeo. Assim que a gente baixar e editar, já fica lá também, né? Vocês querem mais um feedback. Quem não fez os feedbacks anteriores, né, a maioria fez da lição 1 e da lição 2, mas da 3 para frente, pouca gente fez porque também não estava disponibilizado, né? Então eu já disponibilizei essa semana mais 2. Hoje ou amanhã, provavelmente amanhã eu devo disponibilizar o de hoje, então você já tem esse tempo aí para fazer isso. A gente tem respondido lá, eu tenho visto algumas dúvidas do pessoal, né? E eu sempre, às vezes eu coloco assim, venha conversar comigo sobre essas dúvidas, né? Que você não entendeu, leu alguma coisinha, anote, diz assim, poxa, eu coloquei aquilo porque eu entendi isso. É muito importante que a gente saiba exatamente o que está sendo passado, né? E a ferramenta do feedback é para isso. Só que para mim anotar todo mundo que fez, as dúvidas de cada um e ir atrás de um por um, fica mais difícil. Então aí fica mais fácil a gente ter esse acordo para a gente ser mais efetivo, tá bom? Vamos lá então. Então o objetivo de hoje, ensinar as pessoas que o relacionamento com o Pai é realizado de forma constante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Meus olhos não são aquilo tudo. Através da oração e da palavra de Deus, independente de circunstâncias. Olha que importante isso. Até ministrei no último culto sobre isso, né? Aquela palavra onde Jesus está lá caminhando sobre o mar, né? Em tempestade. E independente da circunstância, Ele é Deus, Ele tem um propósito. E nós, muitas vezes, vou dizer assim, a grande maioria das vezes, nós estamos como aqueles homens dentro daquele barco, né? A oração não é só realizar pedidos, mas também louvores, adoração e confissão de pecados. Não é palavreado bonito, que se busca, mas um coração rendido a Deus e que busca intimidade com Ele. É muito importante porque Jesus ele fala sobre isso também, né? Que os fariseus, por exemplo, eles gostavam de fazer aquelas orações bonitas, né? Palavras bonitas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o coração, quando você libera uma palavra, aquela palavra venha da onde? Lá do teu coração. A gente fala do coração, mas na verdade não tem nada a ver com o coração, se fosse olhar, né? Na mente. Mas é que para alguns termos, o nosso coração seria onde ficaria a nossa alma, né? O local onde ficaria tal, nossos sentimentos, etc. Mas a gente sabe que é tudo uma parte do cérebro, né? Mas então, a palavra que vem lá de dentro do seu âmago, do seu ser, e aquilo que você está falando, você não está falando simplesmente uma palavra, mas você está declarando algo, né? Rendido, como ele fala aqui, rendido. A palavra de Deus, ela revela a vontade do Senhor para as nossas vidas. E é onde o nosso ser é exposto através da revelação, através do Espírito Santo. E isso é um outro ponto, né? Então hoje a gente vai conversar sobre a palavra de Deus. Por que a gente precisa ler a palavra? Qual a importância da gente ler, da gente estar orando? Por que disso? Tanto se fala, né? Mas por quê? Então, como novas criaturas reconciliadas com o Criador, pertencemos à família de Deus, lá em Efésios 2, 14, 22. Quem abre lá?
E alguém já abre Jeremias 33, 3. Deixa minha Bíblia aqui já. Quem abre lá para nós? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, e na forma de ordenanças, para que todos os dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz, e vós outros que estavam longe, a paz também aos que estavam perto. Porque por ele todos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha só que tem, olha quanta coisa, quanta informação importante. Que tem só nesse pedacinho ali de tá quase 10 versículos, né? Mas são 8 versículos, mas tem muita informação importante. Mas vamos nos ater à questão da reconciliação com Deus, né? Porque a gente estava preso no pecado, a gente estava numa condição totalmente de morte, ou seja, nós nascemos, não sabíamos de onde tínhamos vindo, não sabíamos para onde estávamos indo, mas estávamos indo porque tem coisas que independem da sua vontade, acontecem, né? E aí Jesus vem para quê? Exatamente para mudar essa situação. Para dizer, olha, ei, gente, não é por aqui, aqui o caminho, aqui, eu sou o caminho. Venham, me sigam que eu vou levar vocês para o Pai. Que é onde? Que é a condição original de vocês. E essa, mas como? Mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio de pecado, ok? Te arrepende. É verdade, eu errei, isso. E aí, ok, Deus recebe o nosso perdão quando a gente pede de coração e seguimos em frente. E a gente retorna. É uma condição, é o arrependimento, né? O arrependimento. O Pai Celestial, ele deseja relacionar-se, fazer-se conhecido dos seus filhos. O que diz lá em Jeremias? Alguém abriu? Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha que tem uma música. Logo que eu me converti, tinha uma música. Isso aí eu ouvia muito assim. Fala sobre buscar de madrugada, né? Então, você busca, aqueles que me buscam de madrugada, me encontram, Deus revela coisas que não revelaria de modo normal. Por isso que é tão importante a gente buscar Deus de madrugada. Não é uma mitologia, não é uma mística, não. É porque a Bíblia diz que de madrugada, né, Deus ele tem coisas para nos revelar, é diferente durante o dia, né? Tem irmãos que explicam aí, tem alguns teólogos que explicam certinho por quê. O pessoal que vai mais a fundo nessa área aí, né? Os filhos precisam relacionar-se com o Pai. Quem é filho de Deus aqui? Amém? Tem um pessoal lá do fundo lá que não tem certeza ainda, né? Mas daqui a pouco. Mas a gente está no caminho certo, estou chegando, né? Prosit uma vez, né? Então tá bom. Então, só aí. Então, manifestou, irmão. Então, os filhos precisam relacionar-se com o Pai. Vamos lá então. Então a nossa missão hoje é entender sobre esse relacionamento com o Pai. Eu fiz questão de botar essa imagem aqui porque é uma coisa linda, né? O Pai, o cuidado, né? Cuidando. E realmente é assim, quando nós nos convertemos é como se fôssemos crianças, recém-nascidas. Você pede uma coisa, Deus já dá. Acontece alguma coisa, Deus está ali. Aí você está sempre, né, com aquela euforia, né, recém-convertido, as coisas... Deus já fala, né? Você vê o livramento de Deus, assim, as coisas parecem, algumas coisas dão mais errado, mas você vê Deus livrando, algumas coisas você vê Deus agindo de uma forma sobrenatural, porque ele nem. Então ele cuida diferente, né? Então vamos lá. Oração. Vamos falar sobre oração.
A oração, ela é composta de existem algumas formas, né, de você orar, de você se conectar. Uma delas é o louvor e a adoração. Faz parte da oração, né? Então nós temos o Salmo 34:1. Quem quiser abrir lá em Jó 1:20. E outro já abre em Salmo 95:6. E os outros aqui a gente pula, a gente vai para o próximo, senão a gente vai se estendendo aí. Quem abre para nós lá? Salmo 34:1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Olha só. Então, louvor e adoração, sempre. Sempre. A próxima disciplina que nós vamos ter é louvor e adoração, né? Então lá vai explicar que, acima de tudo, louvor não é somente cânticos, ou danças, ou algumas coisas. Louvor é uma forma de vida. Quando você age, quando você vive uma vida digna, você está louvando, você está adorando a Deus. Nós somos sacrifícios vivos. Nós somos altares queimando continuamente para Deus, né? E lá em Jó, 1:20 ao 22, quem lê lá? Abriu lá? Alguém achou? Jó 1:20. Jó 1:20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo muito clássico, né, que nós temos da palavra, do extremo, né? Do extremo da condição de miséria de um ser humano, que ele estava praticamente, não tinha mais nada, e muito rápido, né? Não é só a questão de não ter nada, mas tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez só, e ele, em vez de fazer qualquer coisa, né, de qualquer xingar, ralar, bater com a cabeça na parede, ou até mesmo atentar contra a própria vida, ele adora a Deus. Um exemplo assim espetacular, né? Vocês conhecem a história de Jó. Depois, tem 2 Samuel, mas vamos para Salmo 95:6, quem abriu? Quem quiser pode abrir, vamos abrir 1 Crônicas 16:9 também. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Prostrados. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente. Tem alguns lugares que se você for visitar algumas igrejas mais antigas, mais tradicionais, né? Eles têm algumas, vamos dizer assim, alguns costumes, né? Por exemplo, de orar ajoelhado, né? Quando chega na igreja, eles chegam e se ajoelham. Então é muito comum você, um pouco antes do culto, você entra na igreja e está todo mundo ajoelhado na cadeira ali, orando, né? É um costume que eles têm. A grande pergunta que eu faço é: o que Deus recebe? É o estar prostrado de corpo ou prostrado de coração? De coração. Na igreja do véu, né, que eles fazem isso. Tem várias, tem. A Assembleia faz Aí também. a irmã do Alain é assim, qualquer lugar, tipo num aniversário, não ora se não botar o véu e não se ajoelhar. Isso é religião, né? Tem no Não, na verdade aniversário, é uma assim. doutrina, né? Doutrina. Mas vamos dizer assim, a questão, existe o costume, né? Existe a doutrina, que é algo que eles pegaram da Bíblia, mas pegaram um contexto, não pegaram todo o contexto, Radicalizaram, né? Aí segue assim, está tudo certo. Se não é peso, segue, Na verdade, segue o isso é padrão. mais simbólico, né? É, É visual, digamos assim. isso. Exatamente. Fala, casal, pega o materialzinho lá, ó. Vamos para cima. Então, assim, quando a gente fala... Por que eu digo isso? Eu quero contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu estava em São Paulo. Eu acho muito legal esse costume de chegar, se prostrar e orar, porque eu vejo que é algo que Deus se agrada.
mas quando em concordância com o coração, não somente o corpo, não somente o ritual, né? E eu não tenho muito, eu gosto de orar andando, ou deitado, eu gosto de adorar deitado, eu ando, aí eu pulo, eu não tenho muito hábito de orar ajoelhado, né? Ou eu me esparramo no chão de vez, ou eu fico andando, né? Mas eu estive em São Paulo uma vez, eu fui visitar uma igreja, que inclusive era uma Assembleia de Deus, uma baita de uma Assembleia de Deus, perto do local que eu estava trabalhando. E assim, o que eu observei? Ao entrar na igreja, aquele costume, né? Todo mundo... Só que as moças que estavam em misericórdia, né? Com aquelas saias, dava para ver tudo ali. Uma coisa exuberante ali. O cara já perdeu já saiu do foco, né? E elas ali, e os caras, eles estão assim, né? Eles não estão concentrados realmente. Né? E muito tanto que eu fui até lá na frente e voltei e fui embora, né? Digo, meu Deus, o que é isso aqui? Né? Se eu tivesse ido uma balada, eu acho que eu não tinha saído tão, né? Então, assim, por isso que eu digo aqui, quando ele fala em prostrado, nós temos que entender que Deus, Ele quer o nosso coração sempre. Não é tanto o ato. Porque tem pessoas que não podem se prostrar. Tem pessoas que não tem como, né? Mas Deus quer o coração. Entendi. Coração, o Senhor, eis-me aqui, né? Se ajoelha e tal. Beleza? Só para a gente fazer um parênteses aí. Reconhecendo a grandeza de Deus. 1 Crônicas 16:9. Alguém abriu? Já foi, né? Uhum. Cantar-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Olha só. Cantar-lhe salmos. Ali tem outros exemplos, né? Que fala sobre, se a gente começar a ler salmos, estamos aí na nossa leitura bíblica, né? Glória a Deus por isso. Então a gente vê ali que quem escreveu salmos, e depois se você ler Cantares também, Eclesiastes não, mas mais salmos, né? Tem muitos cânticos, tem muitas poesias, né? São chamados livros poéticos. Então que realmente, alguns trazem até algumas notas, especificações para o maestro de música, nota isso, nota aquilo, com esse instrumento, é bem interessante, tá? E eu vou ler João 4:21, João 4:21, deixa que eu abro aqui rapidinho. Já foi Salmo. Eu estou lendo um só ali, tem vários versículos, depois você pode ler em casa ali. 4:21 diz assim, e ele começou a dizer-lhes, não, eu estou em Lucas, passei João aqui, João aqui, 4, João, estou em Lucas, agora sim, 21, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Eu li todo o contexto ali, está certo, é o 24, né? Então, quando Jesus fala que nós devemos adorar em espírito e em verdade, é porque a gente, primeiro, adorar em espírito porque não é a nossa carne. Não é algo que a nossa carne vai... É óbvio que a gente dá o comando para ela e ela que vai fazer, né, as coisas, mas é em espírito. É você estar conectado, o seu espírito com o Senhor. E, em verdade, porque nós estamos falando através de qual caminho? De Jesus. Jesus, ele é sempre o destino da adoração. Quando nós adoramos, é sempre Jesus. É sempre Jesus. Senhor, eu te adoro. A gente glorifica, a gente adora por aquilo que ele é, né? Se a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê que ele é o que era, o que há e que há de vir, que era, que é e que há de vir. Então ele é digno de toda adoração. Então espírito
e em verdade. Saindo disso, tá? A gente já está meio fora aí do esquema. Depois, ações de graças. Já abre lá, Salmo 92:1, Colossenses 3:17 e Efésios 5:20. Cada um pega um aí. E depois já pode abrir do lado da confissão também, já vai, tem todos os versículos aí, vocês já vai pegando o bizu aí. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Isso. Como é bom render graças ao Senhor. O que é render graças? O que é render graças? Quando ele fala assim, como é bom render-te graças. É algo que... Gratidão, agradecer, Senhor, obrigado por isso. Render-te graças. Agradecer, exatamente. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado. Você acordar de manhã e você dizer, Senhor, obrigado porque eu acordei mais um dia. Obrigado porque está chovendo. Obrigado que está chovendo, obrigado que tem sol, obrigado por isso. Senhor, render-te graças. É isso aí. Por tudo. Né? Como é bom render-te graças. Obrigado por Né? Colossenses 3,17. Quem abre lá para nós? Tudo o que fizeram, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Olha lá. Qual é o foco? Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Tá? Então, não é simplesmente render graças e tal, não. É Jesus. Nesse Jesus, obrigado. Senhor, obrigado. Render graças a quem? A Ele. Tem muita gente que rende graças por um monte de coisa, mas não aquele que realmente fez, né, proporcionou aquele momento para você, cuidou de você, fez você, tudo aí vai, né? E Efésios 5:20? Dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, em nome de Jesus, né? É muito importante. Interessante que todas essas palavras que a gente leu, aí a gente, aquilo que tu falou, né, que o louvor e a adoração, ela é constante, né? Então ela é uma vida, um relacionamento, né, com Deus. Então a gratidão, o louvor, é tudo. Não é quando eu só estou no culto, mas é quando eu estou em casa, é quando eu estou comendo, é quando eu estou, exatamente, é quando eu estou doente. A gratidão no meu coração é sempre. Ela não pode mudar. Meu coração não pode mudar por causa das circunstâncias, né? Sim, mas eu acho que um estilo de contínuo, vida, né? É um estilo de vida, exatamente. Estilo de vida, exatamente. Porque tem, assim, no passado a gente aprendeu assim, eu vou no culto, então lá eu vou adorar. Aí segunda-feira não. De oração só, né? Aí segunda-feira eu vou pro trabalho e aí minha vida é normal. Sim. Entendeu? Mas é muito mais que isso, é muito além disso, né? É tremendo, gente. Extraordinário. Amém. Tem uma história que até aconteceu no exército, não sei se aonde que foi, mas foi num exército que tinha um soldado que ele era muito temente a Deus e ele tinha um coração muito grato, era uma característica dele. E ele foi servir o exército e ele tinha uma gratidão enorme, né? Um cara muito simples, muito na dele, e geralmente ele estava cantando louvores, né? Não estava tirando serviço, estava cantando. Estava lá limpando o jipe, estava cantando. Estava lá fazendo manutenção do fuzil, estava cantando, né? Bom, aí o pessoal resolveu aprontar uma com ele. Eles pegaram um jipe, o pessoal da manutenção lá, pegaram um jipe e disseram assim, olha, você pega esse jipe e você estaciona lá. Se você conseguir estacionar esse jipe lá naquela garagem, nós vamos crer nesse teu Deus aí. Esse teu Deus não existe, cara. Isso aí é na tua cabeça, tu tá fazendo isso porque tu é fora e tal. Realmente perseguindo o cara dentro da tropa, né? E ele muito tranquilo, né? Disse, mas só levar o jipe ali, só levar o jipe. E o pessoal dando risada, dando gargalhada. E o soldado, né, muito, muito tranquilo, sempre cantando, né? Parecia o guia, às vezes ele estava cantando. E ele chegou lá e botou a chave lá, deu umas 2, 3 batidas, de repente o jipe pegou e ele manobrou o jipe e levou e botou na garagem, tirou a chave. E ele chegou pro sargento, sargento, era só isso?
e entregou a chave lá. E quando ele viu, estava o sargento e os outros, né, o cabo e soldado antigo do lado do cara, com os olhos regalados, um olhou para o outro, começou a se prostrar no chão e começaram a chorar. Chorar copiosamente. E o cara não entendeu nada. Não tinha motor. Aí eles foram até lá. Essa é antiga. Eles abriram o capô e não tinha motor, gente. Ah, sério? Eu não sabia. Eu pensei que sabia. Pronto. Olha, eu sou profeta. Não, eu sou Né? Então, o Jeep não tinha motor. Então aqueles homens se converteram por conta disso. E Deus, ele não deixa a gente passar vergonha. Olha só. Deus, ele não deixa a gente passar vergonha. Extraordinário, né? Então, é muito importante a gente entender. Por isso, quando a gente faz da ação de graça uma continuidade na nossa vida, a gente tem isso como estilo de vida, né? O diabo, ele vai se levantar contra, vai, porque ele quer, ele não suporta isso. Né? Mas isso traz é uma outra forma de você viver os seus dias, né? Ok, vamos lá para a confissão então. Então nós já falamos sobre a ação de graça. Quem tem na confissão lá? Quem vai ler para nós o Salmo 139? Ah, eu amo esse salmo. Meu predileto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Olha só que tremendo. Eu amo esse Salmo, salmo. né? Você conhece algum outro Deus que faz isso? Meu Deus, é maravilhoso, né? Eu não conheço. Esse salmo. Eu não conheço. E esse salmo, ele é muito profundo, né? Então, você vê o cuidado de Deus em todo o seu dia, né? Em todo o seu tempo, cada detalhe. Às vezes a gente pensa, a gente vai no automático, né? E as pessoas pensam, mas eu não preciso, pensando bem, eu não preciso tanto de Deus assim, porque eu dou conta. Será? Será que porque as coisas estão indo bem a gente não precisa mais de Deus? E tem muita gente que pensa assim. E é por conta deste pensamento que às vezes Deus permite que ocorram, né, algumas situações na vida do povo, para que o povo olhe novamente para cima e veja, perceba que precisa do Senhor. A Bíblia é uma constante, né? Os livros históricos, eles são uma constante disso, né? O povo, ele é abençoado e ele cai, porque ele se corrompe. Aí ele se arrepende, Deus prospera. Aí eles são abençoados, se corrompe novamente. Aí eles estão lá no fundo, se arrepende. Deus abençoa eles de novo e assim vai. Você pode ver você pega 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Você pega Juízes, são os livros históricos, você vê uma continuidade disso. Rei após rei vai sendo tratado, né, sobre a conduta do povo, como que é. E são anos, tá, gente? Quando fala ali, primeiro o rei tal, depois o rei tal, depois você vê assim, foi um ano, dois, não, foram anos. Às vezes teve gerações, então o ser humano, ele é assim. Tá? Quem lê o Salmo 7 e 9 para nós lá? E outro já pega 1 João capítulo 1, 7. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Olha só. Ao justo dá segurança. Oh, glória. Quando a gente fala em segurança, essa palavra ela fala muito, muito forte comigo, assim. Porque o que as pessoas buscam hoje é um conjunto de coisas que a gente pode chamar de segurança. Você poder fazer o que você gosta, você tem que ter segurança. Você querer daqui até ali atravessar a rua, você tem que ter segurança. Você poder dormir à noite, fechar a sua casa e tal, você precisa ter segurança. Tudo envolve segurança na nossa vida. Porque além das coisas naturais, nós temos as coisas espirituais que atentam contra nós. Então Deus, ele fala, eu cuido de vocês. Eu cuido, não se preocupe, eu sou a segurança de vocês.
Tem vários, né? Vários trechos da palavra que fala continuamente. 365 vezes na palavra está escrito: não temas. Antes de você acordar, Deus já declarou uma palavra na sua vida: não tenha medo, que eu estou cuidando de você. Mas cabe a nós fazer o quê? Crermos e descansarmos, mesmo na situação de adversidade. É fácil? De jeito nenhum. Mas aí é que entra a nossa fé. É o que Jesus fazia. Jesus, no meio da tempestade, andando sobre as águas. É o que nós temos que fazer. Nós temos que andar sobre as águas no meio da tempestade. Mas isso só com fé. 1 João 1,7. Alguém ali? Desculpa aí. Ninguém não pode. Não? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu já falei sobre esse versículo, né, de 1 João. Ali fala muito claro. Se, porém, estamos na luz, estamos em Jesus, se nós estamos caminhando com Jesus, existem alguns sintomas. Isso é sintoma de quem anda com Jesus. Por isso, quando você fala, você pega uns caras que são meio boca mole, falam umas coisas para você, e piriri pororó, veja quais são os sintomas da vida dele. Então ele diz lá, versículo, vou ler de novo aqui, 7. Meus olhos, Senhor, misericórdia. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Beleza. Mas se, porém, andarmos na luz, o que é andar na luz? Fazendo o que é certo, e as coisas às claras, né? Fazer as coisas às claras, não escondidas. Como Ele está na luz, quem está na luz? Jesus. Né? Temos comunhão uns com os outros. Por que a gente tem comunhão uns com os outros? Porque a gente não tem o que esconder uns dos outros. Se a gente não tem o que esconder, se a gente faz as coisas às claras, se a gente está em paz, a gente vai querer estar junto uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que Ele nos purifica de todo o pecado? Porque a gente está em comunhão, e ali mais para frente fala que nós acabamos confessando os nossos pecados uns aos outros. Se eu pisei na bola, eu chego, Roque, pisei na bola, cara, preciso confessar um negócio, ora por mim, cara. Ele vai, ora, me ajuda, eu peço perdão, o Senhor me perdoa por isso, então, e vai. Você vai buscar isso, você vai querer isso. Isso é sintoma de quem anda com Jesus. Mas as pessoas, geralmente, o que elas têm feito hoje, né? Não, eu vou ficar sozinho em casa, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja porque eu leio minha Bíblia, eu oro sozinho, né? Toda noite, cara, o pessoal olha assim, pastor, toda noite eu oro, eu acordo de manhã já de joelho, agradecendo, agradeço o cachorro pelo gato, pela janela, pelo sol, pelo isso, por aquilo, por aquilo. Não, eu vou dormir também. Não tem uma noite que eu não sei. A vida do cara está um caos. Né? Então eu digo assim, não é somente isso. É importante? Claro que é. Mas não é só um ritual, mas um posicionamento do seu coração. E isso tem que ser onde a gente tem que ver os sintomas do crente. Como que ele age? Né? Ok? Petição, João 16, 24. Quem abre lá? Vai ler nada hoje, meu Fabão? Não estou deixando Fala lá, Barão. Estou sentindo falta aí. turminha da frente tá A turminha da frente tá rápida aqui hoje. Sempre chegando a chegar. 1 João 16, quando vocês estão aí? 1 João 16 e o Salmo 37. Pode abrir lá. 16, né? Sempre. tá ali embaixo. Pode ler, João lá. Vai lá? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Uau! Que tremendo isso, hein? Não pediram nada em meu nome. Agora vamos colocar o seguinte. Uma vez o irmão falou assim: pastor, eu quero orar, quero pedir uma Ferrari. Beleza? Peça.
Essa? Não, eu quero uma Ferrari, quero uma Ferrari, quero uma Ferrari, quero uma Ferrari, quero uma Ferrari. Beleza. Mas o dinheiro tá falando tudo. O que que... É, Porque Deus vai dar pro dinheiro, vai dar pro dinheiro. exatamente. O que Jesus está falando aqui é que quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, e Deus começa a compartilhar o coração dele conosco, porque o que Deus faz? Isso entra lá na intercessão. Quem tem um ministério de intercessão sabe muito bem disso. Deus, ele compartilha o coração com os intercessores, e a dor que ele sente muitas vezes em algumas situações, aquele intercessor sente e começa a... Ele não entende o que está acontecendo, ele sente dores, ele tem visões, ele não sabe o que está se tratando, mas Deus, ele compartilha. E você começa a orar, você começa a declarar, e aí Deus move, porque Deus precisa do quê? O que no reino espiritual, o que move o reino espiritual é o Logos, a língua. Vocês lembram disso? Está lá no livro de Tiago. Se você ler o livro de Tiago, você vê que isso é muito explícito. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Com brincadeira, qualquer coisa que você fala, você está declarando isso. Tudo se move pela boca. Céus foram criados pela língua. Tudo foi criado pelo Logos. Então, o intercessor é assim. Então Deus precisa de pessoas intercedendo e ele compartilha isso. Quando ele fala, né, que a gente não pede, né, que a gente não sabe pedir, é exatamente porque a gente precisa aprender a discernir o coração de Deus e pedir aquilo que Ele quer. Porque o que Ele quer é perfeito, é o melhor para nós, não o que a gente quer. Mais para frente ele vai falar: vós não recebeis porque só pedis coisas para gastar os vossos deleites, né? Ou seja, coisas que vão acabar em nada. Ah, então eu não posso pedir a Ferrari? Claro que pode. Se for da vontade de Deus, você tem uma Ferrari por algum propósito, alguma coisa, Deus vai te dar. Dá qualquer coisa, ele é dono de tudo. Mas a questão é o que nós temos que... Mas então, pastor, como é que eu vou saber? Quando a gente está em oração, Deus começa, a gente tem esse relacionamento, Deus começa a compartilhar isso conosco. A gente começa a descobrir isso aos poucos. Mas é de relacionamento. Quando eu conheci a Raquel, por exemplo, né? Eu conheci ela, me apaixonei por ela, mas até eu descobrir como é que funcionava o negócio, e ainda a gente não sabe, levou muito tempo. Teve o quê? Relacionamento. Né? Lá atrás. Presente. Relacionamento. Mais uma frente que acaba. Deixei todas as outras, é certo. Essa é do outro lado. Eu abri mão das outras para ficar com ela. Né? As outras que era a mãe e a irmã. Tô falando, traz uma frente que acaba uma pela outra. As que eu deixei estão dando graças a Deus até hoje. Né? Então, assim, pedir a vontade de Deus. Por isso que também a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso que Paulo fala que ele ora muito mais em línguas do que com entendimento. Porque a gente não sabe orar. Eu vou orar pela Alice. Senhor, abençoa a Alice e tal, mas existem coisas acontecendo na vida dela que eu não sei, que eu precisaria intervir, mas eu não sei. Eu não tenho conhecimento todo, o Espírito Santo sabe. Então eu libero a minha boca, o Espírito Santo começa a orar, eu começo a orar, e o Espírito Santo começa a declarar aquilo sobre a vida dela. Que eu não sei, mas que Deus sabe. Por isso muitas vezes a gente ora em língua e a gente não sabe por quê. Ou a gente começa a falar coisas que a gente não sabe por quê. Né? Ok? Salmo 37, quem lê para nós lá? Deleita-te no Senhor. Aleluia! Xerebedé! E Ele te concederá os desejos do teu coração. Olha que confia nele. E tudo Ele faz. Isso aí é uma chave. Esse salmo, gente, ele é extraordinário. É uma chave, gente. Extraordinário. O que é deleitar-se? Em outras versões diz, né? tenha prazer no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Você já pensou você dizer assim: Deus, eu tenho prazer em estar contigo? Eu tenho prazer em estar, sabe? Eu não vejo a hora de estar contigo. Sabe, a minha vida, se eu sou apaixonado, eu sou louco, se vai assim, Senhor, eu tenho prazer. Aí Deus começa, Ele satisfará os desejos do seu coração.
Porque o teu coração já não é mais teu, é dele. Então ele começa a satisfazer o coração e vai muito além. Porque a vontade de Deus para nós sempre é boa, perfeita e agradável. A gente é limitado. A gente é limitado. A gente não sabe o que Deus tem para nós. A gente olha num quadradinho assim, mas Deus, Ele tem uma coisa enorme para nós. Muito mais. Muito além daquilo do que nós imaginamos. Né? Vamos então falar sobre o modelo de oração, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é também uma oração, mas ele é um modelo, uma estrutura de oração para ser utilizado por nós. Tá? Eu fiz uns boxes ali para a gente tentar entender isso. Então, primeira coisa, ele começa, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, você está buscando a Deus, você está buscando o Pai. Então você identifica, Pai, eu estou aqui. Você entra na presença dele. Depois, reconhecimento da sua autoridade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você reconhece a autoridade de Deus e você se coloca diante de Deus, você se coloca ante essa autoridade. Então você reconhece essa autoridade. Depois, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você reconhece que Ele é que supre sobre a sua vida. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, você reconhece que Ele te supre. Depois, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você reconhece que é Ele que te protege. Você declara isso. Depois, você reconhece a sua soberania, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Soberano. O reino é teu, o poder é teu, tudo é teu. Você reconhece a soberania dele. Então nós temos uma estrutura de oração aqui, né, que o Pai Nosso. Então você pode orar e você pode fazer um Pai Nosso de outras maneiras. Quando você declara algumas coisas, você declara: Senhor, Tu és santo, Senhor, Teu é o poder, a Tua é a glória, Tu é a majestade, eu Te adoro na beleza da Tua santidade. Eu sei que Tu podes. A tua palavra declara isso, você reconhece que Ele tem poder, você reconhece que Ele é Deus. Então é uma estrutura do Pai Nosso aí, tá bom? Uma pergunta? Vamos então para a palavra de Deus da leitura. Essa parte aqui é muito legal. Por que a gente tem que ler a palavra de Deus? Já vai abrindo lá, Hebreus 4, 12, Jeremias 23, Salmo 119, Oséias 4, Mateus 4 e 1 João 2. Ai, meu Deus. Vai abrindo lá. Eu vou abrir Salmo 119, tá? Vai lá, Hebreus 4. Quem lê para nós lá? Vou ler tudo aí pra vocês. A Dana, assim, ó, Flávio estava buscando as palavras, aí eu falei assim: você quer ler as palavras? Aí a Dana: não, eu quero café. Vou lá. 119. Então eu já peguei as Hebreus 4. Quem achou lá? Ninguém? Ninguém pegou Hebreus 4. Ninguém pegou o menino. Esperando ver se alguém se manifestar. 119 é meu. Eu achei. Tá nervoso? A palavra de Deus é viva e eficaz. Aumenta a letra, pô. 12 e 13. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Olha só que interessante. E é apta para discernir os pensamentos do coração. e intenções do coração. Olha só que interessante. Hebreus, ele é muito, nessa questão da palavra, ele é muito incisivo. Deixa eu achar aqui. Ele é muito incisivo. Então ele fala aqui, Hebreus 4, 12 aqui. Deixa eu ler de novo aqui, vamos conversar um pouquinho sobre essa parte aqui. Então, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Por que a palavra de Deus é viva?
Vida para nós também, mas ela tem uma característica, ela é viva. Ela é a respirar de Deus. Também. A palavra de Deus, se você ler o versículo hoje, você tem uma visão, você tem um entendimento. Amanhã, você lê o mesmo trecho, ela já falou diferente contigo. Ela é viva. E ela se torna vida naqueles que o leem. É a voz de Deus. Exatamente. Então você pode ler o mesmo versículo várias vezes, ela sempre vai falar com você de uma nova forma. Ok? Por isso que ela é viva. Você conhece algum outro livro que é vivo? Não existe. Por isso que tem que ler. Exatamente. E eficaz. O que tem a ver? O que quer dizer eficácia? Eficácia tem a ver com resultado. Eficiência tem a ver com processo. Eficácia com resultado. Então, quando a gente fala em eficácia, ela diz o seguinte: ela cumpre aquilo que tem que ser feito. Aquilo que se propõe a fazer, ela que precisa fazer, ela faz. Ela é eficaz. Depois, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Vocês lembram aquelas espadas? Não é aquelas espadas do Oriente Médio, que é aquela adaga, né, que é só um lado, assim, não. Ela tem os 2 gumes com afiado, porque ela corta de qualquer direção. Ela corta de qualquer jeito. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Se você quer, muitas vezes, entender algumas atitudes dos homens, algumas situações, você vai para a palavra. Só é enganado aquele que não conhece a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra pode ser enganado, porque não conhece. E a própria palavra te fala, ela te dá o discernimento dessa pessoa que está usando a palavra para outros fins, qual é a intenção do coração dela. Então ela te dá esse discernimento, né? E aí também entra muita questão, que esses dias eu vi um pastor respondendo uma pergunta de uma pessoa lá no Instagram, né? Daí ele falou assim: mas eu gosto muito de ir pro culto, porque lá eu aprendo a palavra. Que aí o que o pastor fala, tal. Só que daí ele respondeu e falou assim: não, na verdade, tu tem que aprender a palavra em casa, lendo a Bíblia em casa todo dia. Aí quando tu for pro culto, tu já vai saber o que o pastor está falando, porque tu já leu a palavra. Então, na verdade, tu não vai aprender no culto. Tu vai aprender lendo a Bíblia todo dia, tendo comunhão com Deus todos os dias. Eu achei interessante a resposta dele, assim, na forma como ele deu. Sim. Então, e aí ele fala assim, né? Julga os pensamentos e intenções do coração. É isso aqui. É isso que eu queria. Era até aqui só, achei que tinha mais versículo, mas não tem. Jeremias 23, 29. Quem lê para nós lá? Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, é martelo que esmiuça a penha. Pedra. Na minha versão tinha pedra. É pedra, aqui também diz pedra. Penha. Não é penha, outra né? versão. Tem uma versão que é penha e tem uma versão que é pedra. Eu não fui no original para ver se é penha ou pedra, paralelepípedo, mas tá valendo. Alguma coisa que é muito dura. A palavra, ela esmiuça, né? E eu creio que aqui ele está dizendo que ela é mais forte do que aquilo que nós consideramos mais forte de substância. Né? E ela pode quebrar. Ela pode quebrar. Existe um filme bem interessante que trata sobre isso, que é aquele O Livro de Eli. Você já deve ter visto, né? Muito bom. O Livro de Eli, ele fala sobre esse poder da palavra de Deus. Né? Um outro motivo para nós lermos a palavra de Deus, Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Evitar o pecado. Então, quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, a gente não peca. Né? Peca se for, né? Se for uma pessoa ali que tem, realmente gosta do pecado e tal, mas se você tem a palavra no seu coração, você conhece, você tem o conhecimento, você não vai pecar. Né? E Oséias? O que fala lá em Oséias? O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim. Esqueceram as minhas leis. Portanto,
eu não os aceito mais como sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Exatamente. Mas logo no início ali tem uma versão que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? No caso ali ele leu, o meu povo está morrendo, né? está perecendo. A linguagem de hoje, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é o quê? É perecer, é padecer, é morrer por falta de conhecimento. E, gente, essa morte pode às vezes até chegar a ser física. Tá? Pode sim. Porque a pessoa às vezes ela faz tanta coisa, ela se deixa levar por tanta coisa errada, que às vezes ela acaba padecendo, né? Uma série de coisas aí. Mateus 4. 3 ou 10. Ali basta ler só... Deixa que eu leia essa parte aqui. Vamos abrir 1 João. Eu quero destacar um negócio aqui nessa parte de Mateus aqui. Abre lá em João. 1 João. Mateus 4 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo chega para Jesus e cita o que há? Palavra. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo usando a Bíblia para armar uma cilada com Jesus, para Jesus, e Jesus pega a mesma palavra e devolve para ele. Ok? Depois, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo estava citando a palavra. Ele te joga. Aí Jesus disse: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Aí o diabo, tá. Questão do louvor, adoração é na próxima. Jesus lhe respondeu: também está escrito. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. E aí Jesus disse, né? Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus venceu o diabo pela palavra. Muitas vezes nós vamos vencer o diabo na nossa vida pela palavra. Por isso que ela é espada. Ela é uma arma. É uma arma. A sua arma é a palavra. A sua espada, né? Lembra da armadura de Deus? Nós estávamos falando sobre isso essa semana. Bem, 1 João 2. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, posso ler o 5? Pode. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Olha aí. Alguns motivos para nós lermos a palavra. Então, porque a palavra é viva e eficaz. Porque ela é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, ela é forte, ela é mais forte do que aquilo que você imagina. Ela te ajuda a evitar o pecado. Ela evita que você pereça, o povo de Deus pereça. Ela evita que você caia nas armadilhas, nas ciladas do maligno. E ela é uma prova de que nós amamos a Deus. Nós buscamos ler a palavra porque nós amamos a Deus. Posso dar um exemplo meu? Pode. Quando eu fiz faculdade de letras, tinha uma disciplina que a gente tinha, a gente estudava análise do discurso. E dentro dessa disciplina a gente estudava discurso religioso. Então eram alguns textos da Bíblia e eram esmiuçados ali e estudados de forma completamente, como é que eu posso dizer aqui, carnal. Assim. Você estudava todo o contexto, mas não tinha nada espiritual.
E aí, quando eu me converti, que eu comecei a buscar mais a palavra e ler, eu li esses mesmos textos e a visão, gente, é completamente diferente. Aquilo ali que a gente, quando a gente lê com os olhos da carne, por exemplo, você busca... É um entendimento assim, não tem como explicar, é completamente diferente. É completamente diferente. Né? Que a gente falou, a palavra ela muda. E aí entra uma outra coisa também. Por exemplo, eu leio esse versículo, né? Oséias 4:6. A Danda vai ler, ela vai entender de outro jeito. A Rosa vai ler, ela vai ter outro entendimento. Se a Rosa for explicar para a Danda, vai sair outra coisa. Se for explicar para a Brigitte, vai sair outra coisa. Isso, e assim, eu lembro que quando eu estudei aquilo ali, eu não era convertido, né? Isso foi lá em, não interessa quando foi, 2000 e alguma coisa. Não interessa. Não interessa. Aí, e assim, ó, hoje, nossa, é completamente diferente. Não que o contexto histórico, tudo isso não seja importante, mas é totalmente diferente. Totalmente. Quando você lê com os olhos, buscando realmente o conhecimento, assim, do Espírito Santo, sabe? Com a ajuda do Espírito Santo, o entendimento é outro. É outro. É outro. Amém. Isso mesmo. E mais duas características aqui da palavra. Primeiro, a palavra de Deus é eterna. Então, mesmo que passe, tudo vai passar, mas a palavra de Deus ela não vai passar. Tá? Está no livro de Isaías, não precisa abrir, mas está ali. Todos os nossos desejos, meu Deus, tem uma aquilo ali. Necessidades, cumpridos ou não, passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é eterna. E a palavra de Deus é imutável. Isso aqui eu fiz questão de colocar. Está lá em Apocalipse 22, bem no finalzinho da Bíblia. Existem 2 versículos lá. Ai de quem alterar a palavra de Deus. Quem quiser ler, pode ler lá. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Encontraram? Vai lá, Fabão, pode ler. Eu advirto a todos aqueles que ouvirem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Forte, hein? Então, ai de quem alterar a palavra de Deus. Então, ela é imutável. Por isso, queridos, quando a gente vê essas seitas, né? O pessoal vem, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Qual é a tua palavra? Qual é a Bíblia que você vai? Uma outra Bíblia. Escrever uma outra Bíblia. Gente, só ali você já, por causa desse versículo, você já corta. Certo? Ai de quem acrescentar ou tirar. Os caras simplesmente escreveram outra Bíblia. Temos vários exemplos. Né? Se você pegar, exemplo, o Testemunho de Jeová, é a mesma Bíblia, só que totalmente alterada. Tiraram tudo que diz respeito a Jesus, tiraram. Você pega João capítulo 1, o verbo era Deus, ele estava com Deus, e tal. Não tem? Porque eles não aceitam que Jesus é Deus. Então, ali já não tem. Então, eles alteraram uma série de coisas. O restante, igual. Você pega Allan Kardec, uma outra Bíblia, escreveu o Evangelho segundo Allan Kardec. Você pega os Mormons, tem um livro lá do John Smith, não sei o que foi Jesus que deu para ele lá. Enfim, a galera aí, né, tudo perdido aí. Então, a gente precisa entender que o quê? A palavra de Deus, ela é eterna e ela é imutável. Já os católicos leem a Bíblia correta. Quer dizer, não leem, né? Eles têm, mas não leem. E a Bíblia deles tem alguns livros que são apócrifos, né? Alguns livros são apócrifos. Uma vez eu tinha lembra do Xandão? O Xandão, um rapaz que trabalhava comigo, aceitou Jesus, né? Levei ele para a igreja. E ele era católico. E ele tinha uma bíbliazinha católica. E nós fomos fazer uma vigília. E ele pediu para trazer a palavra. Deus está falando, é 1 Macabeus. E sabe que Deus falou a palavra certinho naquele momento sobre 1 Macabeus? Ele usou ele, mas assim, deu no coração dele. Que ele queria realmente trazer uma palavra. Ele não sabia. Mas ele foi lá, abriu 1 Macabeus e tal, e o pessoal olhou assim. E ele todo, né?
Deus é incrível, né? Deus é incrível. Eu não sabia que a testemunha de Jeová, a Bíblia deles é diferente. Eles Totalmente não diferente. têm Jesus lá. Eles não Porque creem. eu pensava assim, mas como que eles não falam de Jesus? Está aqui na Bíblia. Eles Então, falam de Jesus, mas Jesus para eles era um Não homem. é. Ele não foi nem Ressuscitou. crucificado. Ele não foi crucificado. Ele foi pregado num madeiro, num poste, não na cruz. E não ressuscitou. Né? Isso, inclusive, foi tema com meu pai. Meu pai é que é engraçado ele falar sobre isso, porque meu pai, apesar de não ser, né, ainda, né, não sei que vai estar assistindo aí, hoje não é, mas mesmo com a idade que ele tem, Deus ele pode transformar, né? Mas ele teve uma situação que ele me contou, de uns testemunhos de Jeová que foram aparecer na casa dele e queriam fazer estudo com ele. E meu pai é uma pessoa sozinha, tal, e gosta de companhia. Não, chega aí, vai lá. Coitados. Recebeu, o pessoal começou. E meu pai gosta muito das ilustrações, né, da Torre de Vigia, né, do Sentinela, ali eles têm aquelas ilustrações bonitas, né? E aí começaram, tal, quando chegou na cruz, que ele olhou assim, que era um poste, Jesus foi, Tá errado. não foi cruz, foi assim, né? Meu pai, não, aí não. Aí já é demais para mim. Como assim? Eu disse, não, é que Jesus não foi. Como assim? Pô, não conhece história? Ele começou. Pô, não sabe dos fenícios? Aí meu pai sabe que antes os romanos pegaram a cruz lá dos fenícios, quando eles invadiram as regiões da Normandia, os bárbaros, muitas técnicas de tortura eles trouxeram daqueles povos pagãos. E uma delas foi a crucificação. E meu pai, pô, pegaram dos fenícios do ano tal e tal, e trouxeram, pô, Roma, pô, tu não sabe isso, cara. Vem falar besteira pra mim, pô. Aí começou, meu pai esculhambou o cara. Disse que tá até hoje ligando pro cara. Ligou, vou fazer um churrasco, o cara não quer mais aparecer lá. Né? Meu pai é incrível. Faz umas perguntas assim, bem difícil, né? Então, assim, quando a gente fala a Bíblia, realmente, eu tenho uma Bíblia Testemunho de Jeová lá em casa. Já dei uma lida, assim, você vê que tem algumas coisas alteradas. Agora nós temos a última linha da Bíblia alterada é dentro da própria linha evangélica, que são, né, a linha dos LGBTs, né? Eles tiraram tudo que diz respeito à questão da homossexualidade e tal. Eles tiraram por causa que Deus é amor, tiraram tudo. Tem um nome lá, tem até para vender já nas livrarias. Eu não sei qual que é a versão, você vai ver a Bíblia normal, né? Mas você pega lá alguns trechos lá de Levítico, Deuteronômio, você pega Romanos, aquele trecho de Romanos fala sobre isso. Não tem. Essa eu sabia que existia. Só tirar. É, porque como que eles vão, né? Falar uma coisa que cabe na Bíblia. Então é melhor criar uma coisa, a versão deles, para eles poderem se basear na Exatamente. Que foi o que aconteceu com essas seitas. A maior parte dessas seitas que existem hoje, a Testemunho de Jeová, Mórmon e tal, eram cristãos. Saíram de igrejas com problemas. Os japoneses, como que é Seishonoi. Essa não é cristã. Eles creem totalmente. Eles creem em poder da mente, um Deus eu algo achei que era cristã. Não era, mas Não eu tem. não conheço. Tem várias igrejas que se dizem cristãs, mas não acreditam em Jesus. Está dizendo a Dana, né, Flávia? Aí qual que é o problema? Eles vêm com a Bíblia deles, por exemplo, uma Bíblia LGBT. Eles chegam para você, não, tá aqui, ó. A Bíblia fala isso. Se tu não tem conhecimento da verdadeira Bíblia, você acredita, porque está na Bíblia. É verdade. Todo mundo sabe. Por isso nós temos que conhecer a verdadeira, né? E onde se relacionar? Para nós encerrarmos aqui, onde é que você vai se relacionar com o Pai? Vamos lá. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha só. Existe algo, né, em você orar de madrugada. Né? Tem muita gente, o pessoal está orando aí, tem um grupo que está orando de madrugada, às vezes acordo também. Gente, é extraordinário. Não precisa ser muita coisa, não precisa, vou ficar 3 horas, não. Deixa Deus ministrar, né? Deixa Deus usar você, né? Então, de madrugada é uma forma de se relacionar. Lucas 24, 52.
24, 52. 2,53. Do 53 também? Isso. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Isso aí. É, né? Isso. Vamos colocar duas coisas importantes aí. Ali eles viram Jesus subindo. Jesus tinha ressuscitado. Eles viram Jesus subindo aos céus. E eles voltaram com alegria. Para onde? Para Jerusalém. E aonde que eles permaneciam juntos em oração? Aonde? No templo. Então existe um lugar, né, onde a igreja se reúne. Né? Lá no caso era um templo. Tá? Mas então o que acontece? É um lugar onde o cristão se relaciona. De madrugada, um lugar reservado, em primeiro lugar no quarto, no secreto, um outro lugar é um templo. Em Mateus 6,6, o que está escrito lá? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz no segredo, lhe dará a recompensa. Olha só. No seu quarto, um lugar de intimidade, um lugar secreto, onde você está e o pai que está em secreto vai te ouvir, vai te recompensar. É um outro lugar para se relacionar com o pai. E por último, isso aqui eu fiz questão de colocar, Salmo 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor lugar está na presença de Deus, os teus atos. O melhor lugar. E eu sempre digo que Davi, quando escreveu isso, ele descobriu algo, ele experimentou algo. E eu tenho pedido, Senhor, eu gostaria de experimentar. Eu já experimentei, mas acho que não com tanta intensidade. Ele experimentou algo extraordinário. Amém? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vamos orar então, só para nós encerrarmos. Senhor, obrigado. Obrigado por mais essa lição. Obrigado, Deus, pela tua graça. Aprendemos mais um pouco da tua palavra. Aprendemos mais um pouco, Senhor, do Senhor. Relacionamento contigo. E eu te agradeço, Senhor, por podermos, primeiramente, te chamar de Pai. Te agradeço porque tu nos recebe como filhos amados. E mesmo com tantas imperfeições, com tantos problemas, Senhor, com tanta coisa errada que a gente faz, o Senhor nos recebe. Com tanto amor, com tanto carinho. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que esteve aqui, que veio até este lugar, que aprendeu. Espírito Santo, ministra cada palavra, cada versículo na vida de cada um deles. E quero te pedir também já, Senhor, para domingo. Senhor, sabemos que será um culto extraordinário. Que o Senhor esteja já tomando aqueles lugares, Senhor, com a tua presença. Senhor, já preparando o coração das pessoas, preparando os nossos corações. Senhor, queremos enfeitar aquele lugar para Ti. Queremos, Senhor, estar na Tua presença. Queremos celebrar o Teu nome. Queremos levantar, Senhor, mãos santas, Senhor, e dizer o quanto Tu és bom. Passou somente um ano, Senhor. Mas para nós já vivemos tanto, já experimentamos tanto. E sabemos, Senhor, que não experimentamos nenhuma gotinha daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós Te adoramos. Te adoramos a beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar um videozinho agora. Uma dúvida aqui. Diga. Aqui no 53 de Lucas, quando falou no templo, estavam sempre reunidos no templo louvando a Deus. É porque eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda? Ainda não. Jesus recém tinha subido. Eles só vão receber o Espírito Santo em Atos Porque 2. depois que eles receberam o Espírito Santo, a palavra deles é: nós somos o templo do Espírito Santo. Sim.
Nós sempre somos o templo do Espírito Santo. Pois é. Um pouco antes, Jesus ora para ele, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus fala sobre isso. Mas é que ali no templo é que era o local onde eles estavam, onde eles se reuniam. É um dos lugares onde se relaciona com Deus. Existe um templo, existe um local que é a igreja. Só para dar essa ilustração. Mas logo depois eles estão no cenáculo. O cenáculo era um templo também da sinagoga, onde eles estão orando já há muito tempo, e aí vem o Atos 2 do Pentecostes. Tá?